Então tá, voltei, como eu te prometi. Eu gravei o vídeo anterior de manhã, tá? Aí eu fui trabalhar e agora eu vou então contar a história do brasileirinho, como eu te prometi. Porque felizmente as histórias estão chegando em cada vez maior número. Eu digo felizmente porque isso significa que as pessoas estão tendo a chance, né, de dividir sentimentos, pensamentos que antes precisavam ficar oprimidos, né? E elas ainda se sentiam mal por aqueles sentimentos. Então eu me sinto muito feliz em poder dar, né, abrir esse espaço aqui para você, viu? Então esse brasileirinho fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Tudo bem. Há algum tempo tenho acompanhado seus vídeos e meus olhos estão se abrindo para essa mentira, a qual eu vivo há 8 anos. Me batizei em 2012. Naquele ano eu não tinha religião nenhuma e estava querendo frequentar uma igreja. Foi quando as sisters foram até mim e me convenceram a me batizar. Aliás, o marketing mormon é excelente. Tudo para eles é visto como uma resposta divina. Mas tudo bem. Passei minha adolescência inteira na igreja e como a cidade na qual eu morava era muito pequena e o ramo não tinha moças, eles não me deixavam namorar fora da igreja, porque elas não são boas o suficiente para um membro. Eu tinha que namorar uma moça digna da igreja. Acabei caindo nessa ilusão e fiquei até meus 18 anos solteiro, até que chegou o tempo de ir para a missão. Fiz meus preparativos no CTM. Fiz meus preparativos e fui. Outra ilusão que vimos na igreja é que ela quer almas e não números. Aprendemos isso no CTM quando dizem: ensine pessoas e não lições. Mas isso é tudo mentira. Só faz parte do marketing para deixar tudo bonitinho. Na missão eu percebi uma coisa. Presta atenção aqui. Missionário que batizava era líder. Missionário que não batizava era júnior. Mesmo que aquele LD, LZ ou assistente do presidente fosse um completo fubeca. Acho que você conhece essa palavra. Conheço sim. E já vou explicar o que significa, tá? Aquele que guarda as regras da missão, mas que não batiza, era júnior. Terminei minha missão. Voltei para casa e mudei para uma cidade maior no interior de São Paulo. Cheguei na ala e eles ficaram bem felizes porque tinham a meta de dividir. Então, como eu cheguei, era mais um com um sacerdócio para ajudá-los. A ala dividiu. Eu fiquei na ala menor, que tinha menos membros. Foi então que começaram a chegar os venezuelanos, fugindo da crise que o país deles estava enfrentando. Olha só o que aconteceu, tá? Minha ala foi a que mais trouxe famílias, porque necessitava mais. Eu acabei sendo chamado para ser conselheiro do bispo nessa época. Foi aí que eu vi a maldade que eles fazem com esses pobres irmãos que infelizmente têm que aceitar tudo que a igreja propõe. Eles não tinham opção de dizer não. O que o bispo mandasse, eles teriam que fazer. Limpar a capela, consertar inários velhos, etc. Isso me abalou muito, mas continuei no meu chamado, mesmo estando triste com tudo isso. Foi então que começaram a construir um novo bairro na nossa área, e o bispo fez a solicitação para a construção de uma capela naquela área. Disse ele que foi autorizado desde que tivéssemos 160 de frequência. Achei aquilo ridículo. A igreja tem dinheiro para construir quantas capelas ela quiser, mas exige um número de membros que vão pagar o dízimo e ofertas só para construir uma capela. Mesmo assim, coloquei isso na estante, ou seja, né, ele deixou isso para lá e continuei. Então veio a gota d'água. O bispo começou a desafiar os membros a levarem 3 famílias para a igreja todo domingo. Até os irmãos venezuelanos que chegaram há pouco tempo não sabem falar o idioma e nem têm tantas amizades aqui no Brasil.
Eles, com medo de perderem a ajuda, faziam o trabalho, mesmo sem ter êxito. Eu fiquei 2 anos nessa ala e nem o bispo, nem sua família nunca levaram uma pessoa para a igreja. Tudo isso só para construir uma capela mais próxima. Acabou que eu discuti com meu bispo e fui desobrigado pelo WhatsApp. A verdade é que eles não querem almas, querem números que vão pagar o dízimo. Você não tem livre-arbítrio lá dentro. Você tem que ser uma marionete dos líderes. O que eles disserem você tem que fazer. E se não fizer, você é desobrigado e jogado de escanteio. Seus vídeos me ajudaram a ver a farsa que isso é. Ainda não me afastei completamente por causa da minha namorada, mas com o tempo vou me desligando dessa seita. Querido, muito obrigada por mandar a tua história para nós. Quando você fala aqui, né, sobre o que você viu na missão, é exatamente assim, viu? Deixa eu explicar para as pessoas que não falam mormonês fluente. O nosso amigo aqui, ele fala o seguinte, ele fala que missionários que não batizavam continuavam júnior, né? Mas missionários que batizavam, mesmo que fossem fubecas, recebiam um chamado de liderança na missão, como LD, LZ e assistente do presidente. Fubeca, para você que não fala mormonês, é o seguinte. Os missionários têm regras, tá? Milhares delas para seguirem. Então, quando o missionário começa a quebrar algumas daquelas regras, ele é considerado um fubeca. Por exemplo, uma das regras da missão é você trabalhar 12 horas por dia. Você para, acho que 1 hora para almoço, se eu não me engano. Nem sei se é 1 hora não lembro. Mas você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, tá? Então isso é uma regra. Digamos que você, como companheiro sênior, que é aquele que lidera a dupla, você dá 1 ou 2 palestras por dia e vai para casa dormir, ou vai ficar na casa de um membro batendo papo, qualquer coisa assim, você é considerado fubeca, tá? Se você é aquele missionário que flerta, né? Você também é considerado um fubeca. Se você escutar música do mundo, músicas que não são da igreja, você desviou a tua mente da obra. Olha só a linguagem escriturística aqui para te levar no papo, né? Você também é considerado um fubeca. Sabe o que é engraçado nisso? É que o nosso amigo querido André, ele comentou com a gente o seguinte: o significado da palavra fubeca é bolinha de gude. Então eu não sei, sabe? É muito engraçado porque a gente, como membros da igreja, que eu também fui, a gente repete coisas que a gente não tem a menor ideia, né? A gente não tem conhecimento, mas a gente repete sem saber o que está dizendo. Então a gente chama de fubeca, né? Os missionários que não cumprem as regras da missão como deveriam, né? Como é exigido pela igreja. E na verdade a gente está chamando eles de bolinha de gude, me diga, né? A gente também testifica sobre a veracidade de um livro, né? Que foi escrito em egípcio reformado, sem saber que essa língua egípcio reformado não existe. E por aí vai. Bom, então por que essa realidade existe na missão, tá? Mesmo que você não cumpra as regras, mas se você batiza, você recebe cargos de liderança na missão. Claro, sabe por quê? Em qualquer empresa em que você trabalhar com vendas, para você ser chamado como líder de uma equipe de vendas, você tem que estar vendendo, você tem que estar batendo as metas da empresa em vendas. É ou não é? Claro que é. Então não importa se o missionário cumpre as regras da missão à risca ou não, desde que ele esteja batendo os números de vendas, ou seja, batizando, ele recebe o chamado de liderança, tá? Não é nada diferente, viu? A igreja funciona como uma corporação, é só você prestar bem atenção em como as coisas funcionam, tá? Eu vou te dar um outro exemplo. Essa é só a ponta do iceberg, tá? O que você vê na missão é só a ponta do iceberg. A gente sabe muito bem que 70s, né, recebem um salário para trabalhar para a igreja, como 70, né? E também líderes no sistema educacional, e o salário deles é muito bom. Não é um saláriozinho qualquer não, tá? É um salário muito bom. Então, o que acontece? Um bispo, tá? Trabalhando como bispo,
Se ele tiver um número de frequência que bata as expectativas da igreja, ele fala muito bem aqui que eles não querem almas, eles querem números. É claro que querem números. Qual é a corporação financeira que quer almas? Eles estão assim nem aí para almas, eles querem números, né? Porque número é igual a dinheiro, né? Produção, enfim. Então, um bispo que tem um número de frequência que a igreja, que a estaca, né, digamos, exige. Tá tendo um número bom de retenção. Missionários estão sendo mandados para o campo, daquela ala daquele bispo. Presta atenção, como é que o bispo mostra serviço, tá? Ele manda missionários para a missão, tem casais se casando no templo, na ala dele. Ele tem um número de frequência e retenção muito bom. Ele tem maiores chances, se ele cumprir se ele bater esses números, ele tem uma chance maior de se tornar um presidente de estaca. Agora sim. Agora, como presidente de estaca, ele tá na vitrine, tá? Se a estaca dele como um todo tiver um bom número de frequência e retenção, tiver um bom número de jovens indo para a missão, tiver casais se casando no templo, o número de divórcios é baixo ou perto de zero, as chances dele de se tornar, de ser promovido como líder do sistema educacional da igreja são muito maiores do que aquele presidente de estaca que não tá nem aí para os números, tá mais preocupado com as almas. Se você trabalhar por números, você cresce muito rápido. Então nada é por acaso, é por isso que eles não querem que você se divorcie. É por isso que eles precisam que você mande teu filho para a missão, tá? É por isso que eles querem que você se case no templo, batendo números. Por que você tem que entrar no templo? Por que é uma meta de todo membro fiel da igreja entrar no templo, né? Porque é lá que eles te pegam com anzol e é muito difícil de se livrar desse anzol. Você pode até sair desse anzol, mas vai doer muito. Eu sou testemunha disso. Que anzol é esse do qual eu tô falando? Você entra no templo, como eu já falei várias outras vezes aqui no canal, você vê, né, o personagem de Satanás interagindo com você, olhando para você, né, no filme do templo e falando que se você não cumprir todos aqueles convênios que você fizer nos altares daquele templo naquele dia, você estará sob o poder dele. Qual é o convênio, né? Na verdade é pacto. Qual é o pacto mais importante que você faz no templo? Que é correspondente ao segundo símbolo do sacerdócio de Melquisedeque, o aperto de mão patriarcal, sinal seguro do cravo, né? Tudo, não é nada sagrado não, querida, é secreto. Vamos fazer a distinção aqui, tá? O pacto mais importante que você faz dentro do templo é que você vai consagrar, ou seja, entregar teu tempo, bens, talentos e energia para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para o estabelecimento do reino de Deus na terra, para o estabelecimento do reino do Deus Mormon na terra, porque o City Creek é uma prova viva aqui de onde é que está indo o teu dinheiro, tempo, bens, talentos e energia. Sim, tempo, bens e talentos e energia, porque se você não der aula, se você não aceitar todos os chamados, se você não mantiver a capela aberta, funcionando, nada disso funciona. Então não é só dinheiro que você entrega para eles aos montes, é tempo, é energia, é talento, tá? Então ele falou muito bem aqui, né, o que ele viu na missão acontece em vários outros patamares da igreja. Eu conheci 2 presidentes de estaca, enquanto eu ainda era membro em Florianópolis. Um deles era ex-presidente de estaca já, mas ele agora era um líder do sistema educacional da igreja. A carreira dele na igreja foi muito boa, ele foi promovido a coordenador do sistema educacional, ele foi promovido a presidente de missão, eu não sei se ele foi 70, eu acho que não, mas a vida dele assim deu uma guinada, a vida dele financeira deu uma guinada graças à igreja. E o presidente da estaca na época, numa época em que esse ex-presidente de estaca foi visitar, eles eram amigos, né? E o presidente de estaca atual perguntou pro outro, né, que agora era coordenador do sistema educacional e tudo, perguntou para ele, o que eu tenho que fazer para chegar onde você chegou? Ele estava se referindo à carreira, tá? Do outro presidente de estaca, que estava ganhando muito bem como líder do sistema educacional, salário esse que você paga com teu dízimo, viu?
E esse ex-presidente de destaca, líder no sistema educacional da igreja, falou para ele assim: você só tem que fazer uma coisa, você tem que carregar as malas dos homens certos. Carregar a mala dos homens certos. Ou seja, quando vem autoridades gerais ou autoridade de área visitar, você carrega a mala, você puxa o saco deles. Ninguém me contou essa história. Na verdade, quem me contou foi o presidente da estaca, porque ele ficou um pouco chocado com aquela resposta. Você precisa entender uma coisa, mesmo como membro da igreja, você pode até não aceitar, mas se você prestar atenção, que mostra maior números, ou seja, que mostra maior vendas, é promovido mais rapidamente e conquista uma carreira sólida na corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então a gente precisa conversar sobre isso aqui. A gente precisa conversar sobre a corrupção que existe dentro dessa organização, que se alimenta e sobrevive da boa fé de pessoas como você. Tá bom? Essa é a realidade. Dói? Claro que dói. Você não precisa acreditar, mas é a realidade. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.